Sem dúvida, o Canadá se tornou um dos destinos favoritos de quem pretende mudar de país, inclusive entre os brasileiros, seja devido ao alto índice de qualidade de vida, à segurança pública eficiente ou ainda à qualidade das instituições de ensino canadenses. Cada vez mais imigrantes chegam ao país em busca de oportunidades melhores. A hospitalidade do povo canadense com pessoas de todos os locais do mundo também é um atrativo. O canadense é bem receptivo, até mesmo porque precisa suprir sua mão de obra em algumas ocupações. Imigração e Canadá sempre foram as paixões de Luciana. A empresária chegou no país há 15 anos. Seu assunto favorito sempre foi o Canadá e os costumes do país, por isso resolveu se tornar uma consultora de imigração certificada. A Iminal foi criada em 2019, em parceria com seu marido Radizak, no intuito de auxiliar brasileiros interessados em imigrar para o Canadá, facilitando o entendimento de como a imigração canadense funciona. Olá, está no ar Empresários de Sucesso. Converso agora com a Luciana Bentes Guimarães, presidente e consultora principal da Iminal, Serviços de Imigração. Luciana, muito obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso. Um prazer é meu. Agora, conta pra gente um pouquinho sobre como foi, primeira coisa, morar aí no Canadá, empreender por aí, como surgiu a ideia de criar essa empresa? Bem, eu mudei para o Canadá 15 anos atrás, né? Eu vim porque meu marido é canadense e na época fui eu mesma quem fiz os meus processos de imigração, tanto de residência permanente como depois de cidadania. O meu processo de cidadania foi muito complicado, eu tive muitos problemas com o meu processo de cidadania, fiz 2 vezes e com isso eu resolvi que eu queria ajudar as pessoas que têm interesse em imigrar para o Canadá, que têm interesse em trabalhar no Canadá, que têm interesse em estudar no Canadá, qual que seja o objetivo, né? Então, a minha ideia principal era ajudar essas pessoas a passarem pelo processo delas de permissão, de visto, o que quer que seja, de uma forma mais tranquila, com menos problemas junto à imigração. Esse foi o meu principal objetivo. Ou seja, tudo que você passou de dificuldade, quis facilitar para facilitar a vida de outros brasileiros, né? Exatamente. Bom, e por que imigrar para o Canadá? Por que imigrar, né, aliás? Quais são as perspectivas da imigração para os brasileiros? É um país muito receptivo? O Canadá, sim, principalmente com o brasileiro. O Canadá é muito aberto à imigração, é um país imigratório, né? A imigração brasileira é muito bem aceita pelo canadense, porque o brasileiro ele se integra à sociedade, o brasileiro ele faz o que é necessário para se integrar aos trabalhos, ao estudo, então não forma grupos separados, então para o canadense o brasileiro é muito bem aceito, né? E para o brasileiro em si, eu acho que eu escuto muito do brasileiro é a qualidade de vida, né? Uma segurança melhor para sua família, educação melhor para seus filhos, uma possibilidade maior de saúde gratuita, né? Então, esse é o que o brasileiro busca na imigração canadense. E realmente muitos brasileiros sonham morar no Canadá, mas tem aquele empecilho, o quesito medo, né? O que vai encontrar pela frente, como chegar lá, de que maneira fazer. Ou seja, então como você contou agora há pouco, surgiu uma dificuldade, você quis facilitar a vida para as pessoas, para os brasileiros. Então, como contratar a consultoria de imigração e o que realmente vocês vão oferecer para essa pessoa que quer sair do Brasil, tem esse sonho para chegar no Canadá? Bem, o primeiro passo com a gente é guiar mesmo o cliente, é saber o que o cliente tem a oferecer ao Canadá e o que o Canadá tem a oferecer ao cliente. Então, é poder fazer um casamento entre o perfil do cliente e os processos de residência permanente, ou estudo, ou trabalho dentro do Canadá. Depois que a gente conseguiu fazer esse casamento perfeito, o próximo passo é criar um plano. Como é que a gente vai fazer esse processo dar certo, né? E daí, então, entrar com um processo de, seja residência ou permissão de estudo, junto à imigração. E aí, a partir desse momento, a nossa função é ser um link entre a imigração canadense e esse
aplicante que tem o sonho de vir para o Canadá. É um processo demorado, rápido, médio prazo? Como que funciona? São muitos processos, são vários tipos de processo. Então, o processo básico de imigração canadense, ele não é um processo muito demorado. Vai depender, como eu falei, do perfil do cliente. Dependendo do perfil do cliente, pode demorar mais um pouco, porque a gente tem que acertar uma coisinha ou outra para que as chances deles sejam maiores, né? Mas hoje o processo canadense leva uma média de 6 meses a 1 ano de imigração. 6 meses a 1 ano, até que é um tempo rápido para uma mudança de vida, né? Agora, a gente vê no Brasil aqui, muitas pessoas, a palavra de ordem é, numa crise, querem empreender, né? Empreender aqui, empreender ali, muitos não conseguem. O Canadá, você acredita que pode ser um país propício a isso? Sim, sim. Tem muitas... O governo oferece muita ajuda para empreendedores, né? A imigração canadense tem programas para investidores, né? São programas um pouco mais complicados, porque depende realmente do custo, é um custo um pouco mais alto, então não é para todo mundo, mas existe um mercado muito aberto para quem quer investir no país, né? Então, sim, é um país receptivo para investidores. Então, para quem está com curiosidade, tem essa esperança de mudar do Brasil para o Canadá, ter uma vida nova, quem sabe até uma vida melhor, né? Você falou em quesitos, né? O que precisa para mudar? Maior de idade? Tem que ser menor de idade? Depende, vai estudar? Tem que dominar o idioma? Não precisa? Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Bem, se a intenção da pessoa é vir como residente permanente, então o que a gente sempre indica é o processo de Express Entry, que é chegar como residente permanente. Então, o nível de educação dela, então, se ela tem um bacharelado, se ela tem um mestrado, faz diferença. O conhecimento da língua tem um requisito mínimo pedido, mas quanto mais alto, né? Se conhece só o inglês ou só o francês, ou se tem conhecimento das duas línguas, faz diferença também, né? Se já teve alguma experiência de trabalho no passado no Canadá, ou de estudo, esses são todos requisitos que a gente avalia dentro do perfil do candidato para explicar para ele se ele tem chances e o que pode ser feito para melhorar caso ele tenha chances dele, nesse quesito de Express Entry. Tá certo, Luciana. Muito legal esse bate-papo de esperança para quem quer mudar de vida, uma vida nova no Canadá. Obrigado pela participação aqui no programa, viu? Um prazer foi meu. Prazer todo nosso. Tá aí, então, eu conversei com a Luciana Bentes Guimarães, que é presidente e consultora principal da Iminal, Serviços de Imigração Canadá. Empresários de sucesso, fica por aqui, até a próxima.